A gente está acostumado a ver em filmes e séries muitas aventuras envolvendo história e arqueologia, mas hoje o Entrevistas veio conhecer um arqueólogo especialista em patrimônio cultural que vai nos mostrar que essa profissão é muito mais que fantasia. Graduado em História, mestre e doutor em Arqueologia, já foi professor em várias universidades e diretor do Museu de Antropologia do Vale. Atualmente, é o arqueólogo responsável por uma empresa aqui da cidade especializada em patrimônio arqueológico. O Entrevistas de hoje é com Wagner Bornal. Hoje o Entrevistas, então, é com o Wagner Bornal, arqueólogo. Wagner, obrigada, viu? Por nos receber. E você que está acompanhando aí, ó, o Wagner, ele é arqueólogo conceituado aqui na cidade. O Wagner, você trabalha com uma profissão que é mostrada em filmes, séries, de uma forma bem fantasiosa, né? Fala pra gente como que é a vida real de um arqueólogo. Bom, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, meu muito obrigado. Primeiro, quando se fala arqueólogo, o pessoal faz a correlação com Indiana Jones e aí tem aquela decepção porque fala, nossa, não estou olhando o Harrison Ford, né? Estou olhando o Wagner Bornal. Começa daí a primeira decepção. E a segunda é que todo mundo às vezes pergunta, você já achou osso de dinossauro? É sempre isso, a ideia de que o arqueólogo trabalha com dinossauros. E essa é uma profissão do paleontólogo. A primeira coisa é a gente ensinar o que é arqueologia e que todo aquele romantismo não é bem assim, não existe. Embora seja uma profissão emocionante, sobretudo quando você vai amadurecendo e percebe o teu papel na sociedade e que, na verdade, eu acho que o papel do arqueólogo é dar voz àqueles que não tiveram oportunidade. Nada disso, nada de pirâmide, cidades perdidas, existem na profissão do arqueólogo, né? Essa glamour todo, mas encanta as pessoas. O que existe de fato na profissão do arqueólogo? Primeiro, uma grande dificuldade de realizar pesquisas científicas propriamente dito, porque, lógico que tem tantas outras carências da sociedade, educação, habitação, segurança. A arqueologia jamais passa, nunca se teve isso no Brasil. E no Brasil a arqueologia é muito recente, começa na década de 60 do século passado, do século que eu fiz parte. Quando fala passado até assusta, né? Praticamente jogando o arqueólogo como próprio vestígio arqueológico. Mas você tem sol, frio, chuva, muitas vezes você vai entrar no terreno, as pessoas que têm indício, que tem material arqueológico, o proprietário acha que vai perder a terra, nunca mais vai poder fazer nada lá, e isso não é verdade também, né? Então, é uma profissão de muita luta. Eu comecei no momento que tinham 400 arqueólogos no país, né? E isso era, tanto faz ter 400 como 1 como 2.000, porque a população em si não tinha muito contato. E hoje em dia, existe uma demanda em função de grandes empreendimentos, o que eu chamo de arqueologia de contato. Eu quero saber sobre a sua infância. Parece que aos 12 anos você decidiu que ia ser arqueólogo. Eu não sei, uma criança com 12 anos já sabia o que era arqueologia. O que passava na sua cabeça nessa época? Você já sabia de fato o que ia vir pela frente? Eu me lembro algumas cenas da minha infância. Eu era um moleque como todos os outros. Fazia arte, gostava muito de empinar pipa. Enfim, todas as brincadeiras, mas eu gostava muito de ler. Eu tinha uma vizinha, que é Lúcia, né? Muito amiga de minha mãe. Minha mãe às vezes ia trabalhar, eu ficava na casa da Lúcia, da dona Lúcia. E ela tinha muita revista geográfica, National Geographic, na verdade, os primeiros números. E muitas dessas revistas tratavam de sítios arqueológicos, não no Brasil, mas no mundo afora. E eu ficava lendo e vendo aquelas fotos, aquilo foi me encantando muito. Acho que é isso, tá? Essa é uma questão. E tem um outro, as histórias da Disney, grande parte era desenhado pelo Carl Barks, o grande roteirista e desenhista da Disney durante longo tempo. Ele retratava
civilizações antigas, descobertas arqueológicas, colocando o tio Patinhas à frente, né? O Pato Donald, que era o azarado, enfim. Isso talvez tenha ido povoando a minha mente. E aí, por curiosidade, depois que eu me formei em arqueologia, fiz o mestrado, acho que eu estava no doutorado ainda, eu fui dar uma palestra, me parece que era no Lions Club, chamaram para falar sobre os indígenas aqui do Vale do Paraíba, eu fui e tinha um chileno ali no meio da plateia. Ele chegou no final e falou: olha, eu gostei muito da tua palestra e eu vou te dar um presente. Tem que ficar mais na tua mão do que na minha. Eu falei: mas o que, senhor? Eu não preciso do presente. Ele falou: não, você vai gostar. Me dê teu endereço, por favor. Eu passei meu endereço. Dias depois chegou um pacote com o presente. Eu abri, era um livro de 1935. Eu acho que infelizmente não está aqui, deve estar em casa, senão ele mostrava. E o escritor desse livro era um arqueólogo chamado Antônio Bernal, em 1936, que com certeza era da minha família toda era da Espanha, ele era da região de Huercalbeira, onde é a minha família e de onde veio o meu sobrenome. Então, tinha um parente distante que era arqueólogo. Aí, se eu pensar que existe uma memória celular, uma memória genética, quem sabe isso não fez parte dessa minha memória genética, o Ricardo que sabe bem disso, e me influenciou. Vou fazer o seguinte então, a gente vai fazer uma pausa rapidinha, porque eu quero saber dessa sua chegada aqui em São José, e sorte nossa, joseenses, viu? Porque se não fosse o Wagner chegar para cá, vários acontecimentos que foram realizados aqui na cidade, inclusive restauração da Igreja Matriz, São Benedito, a Mercado história do Municipal. corpo que foi encontrado lá no muro da Igreja de São Benedito, tudo isso a gente só sabe por conta do Wagner, daqui a pouquinho. Volta com uma entrevista, segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos com Indiana Jones? Não. Estamos com Wagner Bornal, que é arqueólogo, historiador. Nós falávamos no bloco anterior sobre a questão do patrimônio histórico aqui de São José, que ainda bem que o Wagner veio para cá. Você veio para São José para trabalhar na indústria e depois descobriu um mundo aqui em São José, né? E o Wagner é especialista na questão da paisagem da cidade, né? Como que funciona? O que é exatamente essa paisagem da cidade? O que isso contribui com a arqueologia? Qual que é o papel? Eu não sei nem formular essa pergunta. Está muito bem formulada. A resposta vem com você. Bom, você falou da questão da indústria, de fato, eu vim para São José trabalhar numa empresa bélica, onde eu aprendi muita coisa, mas me apontava também a arqueologia porque era a leitura das cartas topográficas, a identificação de espaços a partir de um mapa e a leitura da paisagem em cima de uma carta topográfica. A história de eu vir para cá é que acabei namorando uma pessoa que era do bairro de Souza, eu conheci a Ana, que é minha esposa hoje, e aí vim para cá sozinho. E as coisas foram acontecendo, acabei me casando e nesse meio eu nunca tirei da cabeça a ideia da arqueologia. Deixa eu te falar, o chapéu é uma coisa, é um acessório, muita gente usa como acessório mesmo, mas é uma proteção, né? No caso de vocês que vivem no sol, porque vida de arqueólogo é ficar debaixo do sol, da chuva, fazendo pesquisa, o chapéu acaba sendo uma proteção, né? É um utilitário. Vou deixar você tirar o chapéu e deixar Dá aqui licença, para ficar então. confortável. Ó, o patrimônio histórico joseense está espalhado pela cidade, faz parte do cotidiano dos cidadãos, como igrejas, mercado municipal, Parque da Cidade, Parque Vicentina Aranha. Como que a gente pode incentivar a população a realmente valorizar esses espaços? Porque acaba ficando no senso comum, né? Eu posso só voltar à paisagem, claro, da importância, para até destacar. Sim. Creio que você possa um dia na tua vida ter ido fazer um camping na beira de um rio. Vou pegar o caso de um pescador. Ele vai escolher um local para pescar, tem que acampar naquele ponto, ele vai acabar escolhendo um lugar relativamente plano,
longe do rio, autossuficiente para que as águas do rio não cheguem numa possível cheia, recursos que podem suprir as necessidades dele durante a noite, lenha para fazer a fogueira, algo assim. O que eu digo com isso? A implantação de uma comunidade humana, assim como o nosso pescador, vai escolher o melhor lugar que ele pode ter naquele momento. Então é fundamental ele ler, identificar no meio natural que ele está indo para implantar a sua barraca de camping ou, voltando lá atrás, as suas cabanas, as suas ocas, eu falando dos nativos, dos povos originários daqui. A mesma coisa quando eu falo nas estradas. A gente vê muitas vezes a vaca andando no morro, no meio, e sempre vai formando um trilho. Ela não sobe o morro direto, ela vai fazendo o acompanhamento pela curva do nível. Na trilha, a trilha dessa vaca ou desse animal acaba virando uma trilha para humanos. Essa trilha para humanos acaba se transformando num caminho, quando alagam, para passar carro de boi, para passar cavalo. Depois do cavalo, carro de boi, as carroças, as charretes, até que essa estradinha, que era uma trilha de um animal lá atrás, que foi usada pela vaca, foi usada pelos indígenas, foi usada pelos bandeirantes, foi usada pela população dos europeus. E essa mudança, essa alteração, é a alteração da paisagem da cidade. Então você tem que ler esta paisagem, saber ler. Então, caindo em São José dos Campos, tem história que a primeira ocupação ocorreu na margem do Rio Comprido, de fato aconteceu. Não sei se era um aldeamento, mas ela é transferida para onde está a matriz hoje. A matriz, porque ela está ali na beira do banhado. Uma questão até de proteção, e que tem uma área de expansão muito grande à frente da matriz, indo para o mercado, indo embora em direção ao Jardim Paulista, Monte Castelo. Eu tenho um platô alongado que permite com maior facilidade a ocupação humana. E lá na beira eu tenho o banhado. Aí eu vou fazer um parêntese, mas você vai ter que lembrar, porque depois tem que fechar esse parêntese. Quem tá lá em casa deve estar se perguntando, tem um túnel ali na matriz? Não. Não tem. Então, fechou parêntese. Nem na matriz, acredito. Eu não posso ser, nem no São Benedito. Até uma ocasião engraçada, eu dirigi o Departamento de Patrimônio da Fundação Cultural, acho que em 90, 91. A gente criou esse departamento aqui e que implantamos, até com uma pessoa, um amigo meu, Célio Chaves, que era o grande mentor, a política de patrimônio cultural. E aí apareceram os estagiários da arquitetura querendo procurar o túnel na Igreja São Benedito. Pode, mas não tem túnel nenhum. Não, mas todo mundo fala, fiquem à vontade. Quando eu vejo, os arquitetos estão procurando túnel no segundo andar da Igreja São Benedito. Como assim, né? Como túnel assim? É debaixo da terra, né? Exatamente, né? Então, aí é o túnel dos portais que falam hoje, né, dos universos paralelos. Mas, muitas vezes, eu até tenho uma palestra sobre isso, onde há fogo, há fumaça, onde há fumaça, há fogo. E é o caso da Igreja São Benedito. Eu creio que o túnel seja ligado com grandes tubulões para drenagem, onde era ali a Praça Afonso Pena, era um brejo, né? Então, para drenar essa água e vir a implantação do cemitério, da igreja, né? E até mesmo da praça. Inclusive, que passava por baixo da Loja 100, e ali na Loja 100 era o primeiro cemitério da cidade, atrás da capelinha que ela existe. Então, na verdade, seriam grandes tubulações e pelo tamanho poderiam ser caracterizadas como túneis, né? O negócio foi abandonado, isso é a leitura que eu faço. Embora eu tenha encontrado um documento, acho que foi ano passado, de 1820, 1817, que um cara passa aqui em São José e fala que existia um túnel como todos os espaços religiosos no Brasil. E ele fala que existia um túnel na casa dos padres, onde ficavam padres e tal, que era provavelmente onde era um hotel do lado da matriz. Se existiu isso mesmo, uma saída, hoje não vai ter mais nada. A área foi toda movimentada, passou a avenida, enfim. Mudou-se a paisagem da cidade. Exato. Só retomando que ficou no ar a história onde a fumaça, fogo, da Igreja São Benedito. Sempre falavam que tinha um corpo enterrado na Igreja São Benedito. Eu fiquei dentro daquela igreja, acho que uns 3 anos, trabalhando ali dentro. Não era nem para a restauração na ocasião, era um escritório que acompanhava. E aí
acabamos tendo uma grande surpresa no processo de recuperação da igreja, né? Que era, de fato, a existência de um corpo emparedado, com caixão e tudo, dentro da igreja, e que lá está. Isso não é mito, isso é verdade. Isso é verdade. A história do corpo é porque foi um pedido do fundador da Irmandade da Igreja Nossa Senhora, que é onde era a Praça do Telefone ou Praça da Preguiça. Hoje eu não sei nem como que está, mas tinha uma igreja lá, era da Irmandade de Nossa Senhora, e o líder pediu para ser enterrado lá. Porém, se acontecesse alguma coisa na igreja, ele gostaria de ser sepultado na Igreja São Benedito. Assim o fizeram, né? A questão de emparedar não é que seja comum, mas eu já presenciei alguns casos, como o município de São Sebastião. Imagens do século XVI, 1554, se não me engano, estavam emparedadas na igreja matriz. E a gente ficou na obra de restauro lá. Imagens quebradas, que foram restauradas, mas por que isso? De uma maneira muito mais forte, a imagem de um santo ou de uma santa era sagrada para a comunidade dali, da comunidade católica, né, cristã. Ela guardava elementos de valor não material, mas de valor devocional. Quando quebrava essa imagem, era considerado até um pecado de desrespeito jogar no lixo. Então, teria que jogar em água corrente para botar pela água ou guardar dentro da igreja. Então, era comum emparedamento. A igreja São Benedito, ela precisa urgente de novos restauros, sobretudo porque a torre está num estado calamitoso. Ela nem está aberta, né? Nem pode entrar. Exato. Porque é perigoso. Mas é o único prédio tombado pelo Condefat, aliás, o único templo religioso tombado pelo Condefat e construído em taipa de pilão no meio da cidade. Agora, o corpo está lá porque estamos aguardando há um tempão esse restauro para decidir o que se faz com o corpo. Se escava, vamos escavar, evidenciar, porque esse tempo todo que passou, quem garante que isso não está desintegrando lá dentro? Olha o prejuízo. Mesmo porque ele estava com todas as vestes da Irmandade da Nossa Senhora do Rosário. E isso está ligado à comunidade e trabalha com a questão do fortalecimento da identidade do joseense, a questão cultural. E às vezes até o orgulho de ser joseense. Muitas vezes uma coisinha pequenina que é simbólica é de grande valor para a comunidade. Vou fazer o seguinte, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho tem o último bloco do Entrevistas, muita história que o Wagner tem para contar para a gente, não sai daí. De volta com Entrevistas, hoje com o arqueólogo Wagner Bornal. No primeiro bloco, Wagner, eu tinha comentado que o arqueólogo, a arqueologia, ela está presente no dia a dia. A gente pensa que só está ligada ao passado, a pesquisas e tal. E ela tá, inclusive eu falei assim, nossa, muitos casos que que eu achei que era só para engenharia e arquiteto, precisa de um arqueólogo. Você tem uma empresa atualmente, né, que, por exemplo, para fazer linhas do metrô, precisa de um estudo do arqueólogo, né? Em poucas palavras, só para quem está lá em casa entender, como que funciona? Não é só um engenheiro que vai lá, traça, faz o projeto e vamos construir o metrô? A gente tem que partir da ideia que, vamos pegar na questão histórica, embora seja muito mais, vamos falar, a ocupação do Brasil pelo europeu ocorreu a partir de 1500, mas antes de 1500 já tinha um monte de gente vivendo aqui. São José, por exemplo, tem um sítio arqueológico que data de 9.600 anos, ali onde está o Alphaville. Né? E olha quanto tempo tem isso, quantas pessoas por aqui passaram, aqui viveram e deixaram o seu legado. Então, quando vai ser feita uma grande obra, é feito um estudo ambiental para ver o que pode estar impactando. Aí a legislação, ainda bem, lembrou que o arqueólogo é o fulano que faz pesquisa no solo, que vai ser totalmente remexido. E se não existe estudo naquele local, todas essas informações que eu lhe passei, Vanessa, agora, podiam não estar ocorrendo, porque todo o solo é revirado, remexido e tudo é destruído. E depois não dá para recuperar mais nada. Então o arqueólogo entra antes para poder manter e não deixar se perder. Exato. O
O Wagner estava comentando, tem um material aqui, daqui da nossa região, Wagner, dessas suas pesquisas, o que mais interessante você encontrou, né, por aí? O que... Eu acho que tudo é interessante. Me perdoe falar, né? Eu como arqueólogo não podia falar isso aqui não tem valor, porque eu não estou trabalhando com valor econômico. Existe muito mais valor cultural do que cifrões nisso. Embora as pessoas achem que vale dinheiro, querem comercializar, o que vocês estão fazendo, essa matéria, é extremamente importante para todos os lados, mas sobretudo para a questão do patrimônio cultural. Vocês estão fazendo educação patrimonial e mostrando para a população que um sítio arqueológico não significa que você vai perder a terra, né? E que tem elementos que guardam a história de um povo. Por exemplo, isso aqui é um fragmento de uma cerâmica corrugada por conta da decoração. Então, a princípio, isso é um caco. Para que o arqueólogo está juntando essa cacaiara velha? Fala, é a panela da minha avó que usava. Tem muita ironia. Mas isso é um fragmento de uma urna funerária. Um pote de barro grande que tinha esta textura, chamado corrugado, mas que para mim era uma forma de fortalecer a peça para não quebrar. Era um pote muito grande que era enterrado no local. Ora, quando encontro um fragmento desse em superfície, mesmo numa terra revirada, eu já remeto a uma urna funerária do padrão indígena dos grupos tupis-guaranis. Olha quanta informação eu tirei. Quando você... Posso? Claro! Quando você encontra um pedaço desse material por cima, como você identifica que é uma urna ou que é alguma coisa só pelo pedaço? Pela espessura do fragmento, agora usando o termo de arqueologia, em cima do vestígio arqueológico, pela espessura... Não pode estar em qualquer lugar, né? Não pode... Exato. Pelo acabamento, pela textura, eu sei que isso é um padrão indígena. Agora, onde vai isso? É uma urna funerária. Se tem urna funerária, tinha gente enterrada aqui. Se tinha gente, não é uma, duas pessoas, né? Deve ter muito mais. Mas se alguém era enterrado, é que passou um longo tempo desse povo vivendo nesse local. Ou seja, viveu uma comunidade. Perfeito. Ali. Agora, Wagner, quando a gente fala de coisas materiais, tem a questão imaterial também, né? Tem as histórias. O que é mais importante? A história que as pessoas contam, a história que você pesquisa e que você pega, o que é palpável. Nas suas pesquisas, o que você leva em consideração? Hoje, felizmente eu abri os olhos. Lá no começo da carreira, que a gente acha que é grande coisa, sou um cientista, isso não tem serventia nenhuma para a nossa vida, né? Só arrogância. E eu não vou levar isso para o meu tumbão, vou ser igual a todos os outros. Então a gente tem que ouvir a comunidade. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. Isso é uma lâmina de machado de pedra polida, muito provavelmente tupi-guarani. A pedra era esfregada para dar o polimento. Aqui vai um cabo que serve para derrubar a árvore ou para combate. Mas, onde eu quero chegar? É muito comum a comunidade chamar isso aqui de pedra de raio. E quando encontra na lavoura, alguns colocam para calçar a porta. Outros falam que isso aqui dá azar. E dizem o seguinte, a tradição popular, isso é enterrado a 7 metros. E quando o raio cai, a cada ano 1 metro ele vai subindo até parar na superfície. E chamava pedra de raio. Isso aqui é uma lâmina de machado. Então eu vou numa comunidade rural e pergunto, eu não vou falar lâmina de machado. Vocês sabem o que é uma lâmina de machado? Você tem na sua casa uma lâmina de machado? Exato. Se eu já ouviu falar de pedra de raio, claro, eu encontrei uma aqui no meio milharal, aqui, tá lá atrás da minha porta. Então é importante você conhecer a história daquele povo, como que aquele povo se comunica, até para você chegar e ter o material, encontrar alguma coisa. Eu tenho que dar ouvidos à comunidade, mesmo porque quando eu chego no local, eu estou chegando não no sítio arqueológico, eu estou chegando em uma comunidade que ocupa o espaço de ancestrais que ali estavam e que fizeram de tudo para que eu, para que você, para que nós todos ocupassem esse lugar depois de milênios e, enfim, pudéssemos desfrutar o ambiente. Essa é a nossa obrigação. Então, a educação patrimonial, vincular a arqueologia ao patrimônio cultural, perfeito. Mas, sobretudo, vincular a arqueologia ao padrão ambiental, à preservação ambiental, também é a coligação. E hoje, essa história te faz um escavador de...
Pessoas? Escavador Mas de vamos pessoas. colocar. A ideia é o seguinte. Eu tenho um fragmento que era uma tigela de cerâmica, com decoração todinho decorado. Chama decoração incisa, ok? O que é isso? Era um utensílio de cerâmica que era feito muitas vezes pela mão do escravizado. E o escravizado tinha incisões no corpo. A doutrina religiosa vigente na época determinava que essas decorações tinham que ser escondidas porque eram hereges contra um deus, contra os santos. E obrigava ele a usar uma túnica e esconder, apagar essas escarificações corporais que tinham lá na África. Lá na África, cada escarificação tem um significado mítico religioso. Mas ele era obrigado, quando vinha para cá, escravizado, não escravo, porque ninguém nasceu escravo aqui, vieram escravizados, era proibido de usar, mas era ele que fazia o pote de cerâmica. E no meio de todas as linhas, ele coloca a sua escarificação sem que o senhor percebesse. No momento que vai arroz, que vai o alimento para a mesa do senhor, com toda essa devoção a deuses africanos, está feita a oferenda, debaixo do óleo. Então, se eu pegar isso aqui como mero caco, isso é um fragmento de cerâmica produzida no século XIX, que era uma panela. Agora, quando se fala da questão história... simbólica, então qualquer ideia, pegando carona no que você está falando, dar voz às pessoas. Então eu não estou partindo para a classificação do caco pelo caco, mas eu estou partindo atrás de um simbolismo que é o registro de uma cultura, é a forma que uma cultura tinha de se expressar. Então o arqueólogo, ele não pode escavar objetos. No sentido figurado, ele escava pessoas e tem que dar voz àqueles que não tiveram oportunidade de se expressar numa sociedade um pouco diferente daquela que a gente vive hoje. Bom, e dessa maneira emocionante, escavando pessoas, histórias e memórias, eu realmente fiquei emocionada. Wagner, obrigada, viu, por me receber aqui no seu escritório. Muito obrigado. E ó, a você em casa, obrigada pela companhia em mais um programa. Eu te espero no nosso próximo programa. E até lá, você já sabe, pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos.